Seja muito bem-vindo ao canal Acontece com Crente. Deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. A palavra que o Senhor me confiou, irmãos, está em Lucas 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Oh, aleluia! O Senhor me confiou uma porção profética para essa noite. Irmãos, é profética. É profética. Deus falou comigo que vai trabalhar na coletividade aqui. Como assim, irmã Camila? Deus disse que essa palavra é para muitas, para muitas, para muitas. Que ela é a retratação do que muita gente está vivendo nesses dias. Oh, Reicamai de Ramarassé. Oh, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Glorifica o teu nome nesta noite. Glorifica o teu nome nesta noite, Senhor. Fala profundamente. Fala no oculto, no profundo, no escondido. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Entra onde o remédio não pode mais agir, ó Deus. Entra onde o conselho já não tem mais tanta utilidade, Senhor. Faz aquilo que só a tua palavra pode fazer. A tua palavra é viva, é viva, é viva. É eficaz, mas penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, desde quem está aqui dentro sentado até o último lugar, desde quem está na quadra, Senhor, assentada ou em pé, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, que esta pessoa seja impactada por uma transformação verdadeira, por uma mudança concreta. Senhor, entra na camai de rebaraçai, recalamai de canto, rebai de omai te que derraba. E glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Amém. Verso 1 em diante diz assim o texto de Lucas 5. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga comigo, toda a noite, toda a noite, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Oh, aleluia. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E fizeram assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Diga comigo, quase iam. Olha para alguém e diga, quase. Se você é boa de gesto, olha para ele e diz assim, faltou isso aqui, ó. Quase. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai liberar para ela uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite.
Quando eu disser 3, você vai olhar para ela e vai dizer, se você aguentar o quase... Eu vou fazer melhor, você vai animar ela. Você vai, já entendeu, né? Você vai animar ela. Quando eu disser 3, você vai pegar a mão dela e vai dizer para ela, aguenta esse quase. Calma que eu não contei até 3 ainda. Você viu, né? É no 3. Eu conto 1, bota a Bíblia no colo e pega a mão dela com firmeza. Eu conto 2, segura bem forte, não faça disso um momento esquisito. Faça ela perceber que assentou-se ao lado de uma mulher de Deus. 2,5, você vai liberar uma palavra de ordem para a vida dela. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela, aguenta esse quase. 3, libera, vai. De novo, diga. Aguenta esse quase, você vai ver. Você vai ver, de cá. Aguenta este quase. Quase. De calamanchoria. O texto é extremamente conhecido. A maioria das pessoas aqui, independente de terem intimidade com o evangelho, com a palavra de Deus ou com a igreja, já ouviram dentro ou fora pelo menos uma vez a citação do texto que a gente acabou de fazer menção. É o primeiro encontro de Jesus de maneira direta com os seus discípulos e consequentemente com Pedro, que seria entre eles aquele que teria todo o seu perfil de liderança. É interessante porque esse perfil de liderança na vida de Pedro não se manifesta só depois que ele conhece Jesus. Pelo contrário, Jesus faz uso disso porque era uma característica que já se manifestava antes. O texto é claro em dizer que todos já saíram do mar alto e estão lavando as redes para pescar. Não apenas Pedro, porque todos de maneira coletiva já haviam trabalhado durante toda a noite. Mas, como diz o pescador, naquele dia o mar não estava para peixe. E não apanharam nada. E, obviamente, que uma pessoa que vive disso vai se afligir disso. É como um corretor que depende da comissão de um imóvel. É como um advogado que depende de ganhar um processo. Trabalha em cima daquilo que se faz. E eles estão, obviamente, nem um pouco alegres de não terem pegado absolutamente nada. E, obviamente, Pedro não está sozinho dentro desse contexto. Está meio que todo mundo lavando a rede e alguns barquinhos à deriva e não mais lançando a rede. E você já vê o perfil de liderança de Pedro se manifestando aqui. Porque o texto diz que Jesus mandou ele voltar ao mar alto, só que o texto diz que quando ele volta, o que os outros fazem? Voltam com ele também. Tem mais gente olhando para a gente do que a gente imagina. Tem mais gente olhando para você do que você imagina. Tem gente que quando você anda, anda. Quando você senta, senta. Quando você para, para. Eu me lembro que quando eu era mais nova, solteira, toda sexta-feira era dia de faxina lá em casa. E minha mãe era daquele tipo que tira colchão e passa vassoura no estrado da cama. A coisa lá em casa era tão apertada às sextas-feiras que a minha mãe lavava a parede. Você acredita nisso? Não era essa faxina que a gente vê hoje, o nego batendo... Não, irmão, a parada era pesada. E eu me lembro que eu ia no ritmo da minha mãe. Se ela sentasse, a gente sentava. Porque ninguém aguentava o pique dela. Então era necessário que ela prosseguisse para que a gente desse continuidade. E quantas vezes eu me lembro da gente deitar, dormir e minha mãe continuar. E ela não terminava derrotada, não. Ela ainda fazia o bobe, colocava a touca. Na época, as unhas dela eram muito grandes e ela tingia com aquele vermelhão. E eu me lembro de minha mãe deitada com um lenço em cima do bobe, deitada na cama com as mãos assim, ó. Eu dizendo, mãe, a senhora não vai dormir direito não, ela não, para não amassar a unha. E minha mãe acordava poderosa, como se tivesse cara de madame, tendo faxinado a sexta-feira inteira. Era um perfil de liderança que não permitia a gente dizer, estou cansado. Não permitia a gente dizer, não vai dar. Porque se ela vinha depois de um dia inteiro de trabalho e fazia isso em casa,
contagiava a gente, não necessariamente apenas mandando, mas através daquilo que ela estava fazendo. O Senhor, Ele está dizendo para nós que nós vamos arrastar uma multidão fazendo. Agora a gente precisa ter essa mesma perspectiva quando nós estamos desanimados. Você vê, ele está lavando a rede e todos determinaram que o expediente acabou aquela hora, uma vez que ele já estava ali fazendo a mesma coisa. Toda noite, gente, quem trabalha aqui de noite sabe o que significa uma pessoa dizer trabalhar toda a noite. É diferente de você trabalhar à luz do dia, onde as pessoas estão em atividade, onde você puxa a persiana da janela de um escritório e vê ônibus e carro e pessoas em movimento de um lado para o outro. É complicado. A noite produz um desânimo. É por isso que a palavra do Senhor já diz, o choro pode durar uma noite. Por que associa o choro à noite? Porque toda dor à noite aumenta. Pode perceber, não é misticismo, não. A febre aumenta de noite, a angústia aumenta de noite, a síndrome do pânico se manifesta mais à noite, tudo se revela muito mais à noite. Então é difícil dar continuidade àquilo que precisa ser feito depois que já anoiteceu. Agora o que eu acho interessante é que apesar de não terem pegado peixes, eles só param de trabalhar quando a alva já está rompendo, ou seja, quando já está ficando dia, o mar não está para peixe, já está noite, mas eles continuam trabalhando. E é por isso que eu vejo Jesus liberando esta palavra que vai trazer uma multidão de peixes para os seus barcos. Por quê? Porque eles não ficaram à margem da praia reclamando que a água está fria, reclamando que a noite não está produtiva. Independente de não pegar os peixes, eles continuam lançando a rede. Eles vão lançando a rede, E o que eles pegam durante a noite? Diga para mim, nada. Vamos lá, o que eles pegam durante a noite? Trabalham a noite inteira, mas não pegam. Lançam a rede repetidas vezes, mas não pegam. A gente tem que parar com essa mania de achar que o que nós temos que fazer precisa estar ligado e associado continuamente ao prazer. Só fica na igreja se tudo estiver dando certo. Só cuida do departamento se tudo estiver dando certo. Só se mantém casada se o camarada estiver bem. Só se responsabiliza pelos filhos se eles estiverem tirando nota boa. Só acredita no ministério se o telefone estiver tocando. Se as pessoas estiverem cuidando das coisas para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, filha, faça alguma coisa mesmo quando eu ainda não tiver feito nada. Você precisa aprender a fazer alguma coisa antes da minha palavra se manifestar, antes da direção específica vir, antes do milagre acontecer. Olha para quem está do seu lado com muito carinho e diga, antes do milagre há muito trabalho. Não, fala de novo, diga, antes do milagre tem muito trabalho. Tem gente achando que porque o milagre é Deus que faz, tem que ficar sentado. Olha para mim, todo grande milagre realizado no Novo Testamento, ou no Antigo por intermédio de Deus, ou no Novo por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, foi precedido de muito trabalho. Trabalho. O que é trabalhar? É entender a responsabilidade que eu tenho de fazer uma coisa dar certo, mesmo quando ela não está dando certo. O que é isso, irmã Camila? É você fazer daquilo que deveria ser um hábito, primeiro tornar-se uma disciplina, senão jamais será um hábito. É que nem oração. Como é que você se torna uma mulher de oração? Tendo vontade de orar? Não, se disciplinando a orar. Não, irmã Camila, eu não tenho vontade de orar, então eu acho que eu não sou uma mulher de oração. Você acha o quê? Que as mulheres de oração têm uma vocação especial para se tornarem mulheres de oração? Não, que elas tenham uma disciplina especial. Elas não terminam de refogar o arroz para orar. Se a dinâmica do dia delas não couber uma oração, elas madrugam para não deixar de orar. Elas acordam mais cedo para não deixar de orar. Elas incluem no calendário para não deixar de orar. Elas entendem que a prioridade de suas vidas é a oração. Eu cheguei para uma mulher de oração uma vez e eu disse para ela, olha, eu quero ser uma mulher de oração, o que eu faço? E ela disse, ore. E eu disse, mas eu não tenho vontade de orar. Aí ela disse, ore sem vontade. Falei, como é que ora sem vontade? Ela disse, você começa sem vontade. E depois, enquanto você está orando, a vontade vem. Tem dias que a vontade não vai vir, mesmo você orando, mas você vai aplicando as suas demandas. Quando você entender que não está em dia de colocar demandas, você coloca a sua gratidão. Agradeça por tudo.
Mas não pare de orar. Quando você tiver o que falar, você dobra os joelhos e fale alguma coisa. Quando você não tiver nada, cronometre um tempo e fica de joelhos. Orando, falando com Deus. Se não tiver o que falar, ore um salmo. Se não tiver o que dizer, ore um hino. O que ela estava dizendo para mim? Ela estava dizendo, Camila, disciplina, minha filha. O prazer que você tem em desenvolver alguma coisa que um dia ainda vai te dar prazer, primeiro precisa ser desenvolvido pela disciplina. Pela disciplina. Disse, repito, todos os grandes milagres, escute, porque o Senhor está nos dando a dinâmica do milagre que precisamos. Todos os milagres foram precedidos de muitas noites de trabalho, de investimento, de lágrimas. Marcos, capítulo de número 5, a mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos, ela ficou sabendo que Jesus ia passar. E aí ela foi lá e tocou nele. E foi curada. Amém. Agora diga para mim, durante esses 12 anos, ela ficou o quê? De perna para o alto, esperando o milagre? O texto diz que ela investia tudo que ela possuía. Ela investia, ela não recebia cura. Porque seu mal era crônico, ela sabia qual era a evidência, mas não sabia qual era a causa. E se não sabia qual era a causa, não tinha condições de diagnosticar o tratamento. Só que o que ela fazia? Ela continuava investindo. O texto diz que ela só piorava, ela não melhorava, mas ela continuava. Agora diga para mim, você acha que se durante 12 anos essa mulher não corre, se ela não corresse atrás de um tratamento paliativo, ela tinha força para depois de 12 anos de anemia? Depois de 12 anos de queda capilar, de unhas enfraquecidas, de rosto empalidecido, de segregação social. Depois de 12 anos, essa mulher ia ter força para sair na rua e enfrentar uma multidão. E da onde é que vem a resposta desses 12 anos? Tratamento paliativo. Não ia bem. A coisa diz que estava indo a pior. Mas o fato dela continuar investindo lhe dava motivação para viver. E o que é sobreviver? É entender que eu posso ainda não estar tendo a condição de vida ideal que eu gostaria de ter. Mas ainda assim eu estou viva. Então o que essa mulher está dizendo? Ela não tem a vida que ela gostaria. A vida está tirando ela do cenário da vida. Mas ela está teimando com a vida e está dizendo, eu só vou sair quando acabar. Eu só vou sair quando ele disser que acabou. E ela continua investindo. São 12 anos. 12 anos sangrando. 12 anos perdendo sangue. Sangue é vida. Completa para mim. Sangue é? Não precisa ter nenhuma conotação profética. Sangue é? Todo mundo sabe que se estiver perdendo sangue, está perdendo. Agora imagine isso numa época que não se tinha transfusão sanguínea. Ela só perde e não repõe nada, mas ela continua investindo. Continua investindo. No dia que Jesus passa, por estar na desvantagem, por já ter tentado de tudo, ela vai desenvolver um método novo de fé. O texto diz, e dizia consigo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Método novo de fé, inovado e aplicado pela mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque antes dela não usavam a fé nesse nível. Por quê? Por que as pessoas estão apertando Jesus em Marcos 5 no episódio dela? Porque o que se percorria entre a fama do que Jesus fazia era isso aqui. E todas as pessoas que ele tocava, estas eram curadas. Por que a multidão aperta ele e não é curada? Por que a multidão está do lado dele e não vive manifestação de cura? Porque elas colocaram o método da fé delas dentro de uma caixinha. Elas formataram a fé. Olha o que acontecia. Jesus passava entre as multidões, o coração dele se movia de compaixão e todo mundo que ele tocava, essas pessoas eram curadas. Entenda isso. Todos que ele tocavam, estes eram. Então a multidão está apertando Jesus porque essa multidão quer ser tocada. Antes de ser curada, eles pensam, para ser curado eu tenho que ser, porque só é curado quem ele. Isso foi o que eles desenvolveram. Não era isso. Jesus fazia isso porque eles não tinham nenhum método de fé. Então Jesus lhes intensificava e motivava a fé, tocando neles. Então antes de serem curados, eles queriam ser, porque eles achavam que só poderiam ser curados se fossem. Como a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma imundícia de acordo com a lei mosaica, ela sabia, e ele não pode me tocar nem que ele quisesse, porque ele não quebra a lei, é judeu convicto. Então, ciente disso, olha o que ela faz, tira a fé da caixinha na desvantagem dela.
Se ela tá, escuta isso, se ela tá na vantagem, ela tá no meio da multidão, esperando para ser tocada. Se ela tá na vantagem, se ela acha que tem que ser como todo mundo faz, ela tá apertada no meio da multidão, mas por saber que ele não pode tocá-la, ela desenvolve um método novo de fé. Qual? Ele não precisa me tocar, basta que eu toque na orla das suas vestes. Escuta isso. Aí ela sai e ela não diz, ele vai me tocar. Ela sai e diz, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Ela sai, esbarra na orla das vestes de Jesus. E eu costumo dizer, ela pega o que quer sem pedir, não é roubo. Presta atenção, vou falar de novo. Passou a orla da veste, ela pega o que ela quer sem pedir e não é roubo. Como é que você pega uma coisa que não está contigo e leva sem pedir? Isso não é roubo. Jesus falou comigo, porque estava comigo, mas ela sabia que era dela. Eu disse, Jesus, e por que é que nós não vivemos as mesmas coisas? 2 motivos. Primeiro, você acha que a desvantagem da sua vida, porque o texto diz que ela vinha atrás. E por que vinha atrás? Porque se vem colado, encosta nele, não pode encostar. E se ela fica muito atrás, fica distante demais para que possa tocar na orla das vestes dele. Qual é a medida do milagre dessa mulher? O milagre dela está à medida de um braço. Ela precisa ficar na régua de um braço, a distância de um. Se chega muito perto, empurra, não pode. Se fica muito atrás, perde a oportunidade. Então ela tem que medir a distância de um. E para isso acontecer, ela tem que se esticar. Se eu dissesse para você nessa noite que seu milagre está à medida de um braço, será que você aguentaria se esticar aí? Oh meu Deus, olha para ela que não entendeu ainda e diga, está à medida de um braço. Se estica, minha filha, tenta mais um pouco. Ela se estica, toca na orla das vestes dele. E imediatamente, diga comigo, na hora. Diga, na hora. Vem, gente, na hora. Ela foi curada. Oh, aleluia. O Senhor falou comigo. Enquanto você achar que a sua desvantagem te diminui, você vai continuar vivendo de mal a pior. Você vai estar diante de uma oportunidade de vitória e não vai reconhecê-la. Você vai estar diante de uma porta de triunfo e não vai identificá-la. Você vai estar diante do cenário do cumprimento de uma promessa e vai suspeitar dele. Por quê? Porque você acha que toda a sua desvantagem é para te diminuir. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, filha, essa desvantagem não é coisa do diabo. Estar atrás não é coisa do maligno. Essa dificuldade que parece que as coisas são mais difíceis para você do que são para as outras pessoas. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Não parece não, são de propósito. Para você é mais difícil mesmo. Rebai de calai de ramai de canto rebaraçúria. E por quê? Porque Deus está vendo que você tem potencial para preceder milagre. Veja, na desvantagem dela está a aplicação de um método novo de fé. As pessoas colocaram a fé numa caixinha. A gente só pode ser curado se a gente for. Ela não pode ser tocada, então ela tem que inovar um jeito novo de ser curada. Então, se ele não pode me tocar, eu vou tocar nele. E vou tocar de um jeito que ele não perceba. Porque quem quer se limpar não faz isso sujando ninguém. Quando passa a orla da veste, ela toca. É curada na hora. Ela já está indo embora. Meu irmão, essa mulher tira onda com a nossa cara. Ela vem, dá um toque superficial, recebe um milagre transcendental e vai embora e não dá nem tchau. Jesus está tão interessado nessa mulher que o texto diz que ele se vira para a multidão e o texto diz assim, e virava-se para trás para ver quem era. Não, ele sabia quem era. O texto diz, artigo definido, e virava-se para trás para ver que isto fizera. Ele sabe quem é ela. Ele só está virando para a multidão para saber aonde ela está. O que ele está dizendo é, eu sei quem é você, só estou te procurando. Como é que alguém leva o que quer sem pedir, não é roubo? Aí o Senhor falou comigo, sabe por que você ainda não levou o que você quer? Porque vocês ficam usando o tempo da execução do milagre, pedindo autorização para aquilo que eu já liberei.
Ah, não, vou falar de novo. Vou falar de novo. Deus está dizendo sobre o respaldo de reverência, mas na verdade é incredulidade. Você fica orando por coisas que eu já dei e pedindo autorização para usar coisas que já são suas. Não, vou falar rasgado. Tem gente aqui que vem a um culto como esse e diz assim, irmã Camila, eu quero unção para curar. Quantas pessoas Deus já usou, colocou a mão na sua mão e disse, você vai curar os enfermos? E disse, eu ungi a tua mão para milagres. Mas por que você ainda não viu cura nenhuma? Porque quando você está diante de um enfermo, você fica pedindo unção para curar. E por que isso não se manifesta? Porque a unção Deus já liberou. Quer ver? Se ao invés de levantar as mãos e dissesse, Senhor, me dá unção para curar, você dissesse, Senhor, me dá coragem, porque unção eu sei que eu já tenho. Você impunha as mãos sobre ele e ele já era curado. Desculpe, mas eu vou falar. Não está faltando unção. O que está faltando é coragem para você executar o que Deus já liberou. O que está faltando é coragem para você manifestar o que Deus já delegou.